Irmãos, nós vamos falar hoje sobre dois irmãos bem conhecidos. Todo mundo já deve ter ouvido falar desses irmãos, Esaú e Jacó. Quando nasce o Jacó puxando o calcanhar de Esaú, isso já era sintomático, isso já era sinal, inclusive, que vai redundar no seu nome. O nome de Jacó é derivado desta ação de ter ele nascido já no calcanhar do irmão, segurando, agarrando o calcanhar do irmão, querendo passar à frente do irmão, querendo suplantar o irmão. Em disputa estava Jacó com seu irmão desde o ventre. E Jacó significa traiçoeiro, ou aquele que puxa o tapete, aquele que dribla, aquele que usa de meios, digamos assim, ilícitos para tirar partido. E Jacó estava tentando fazer isso, estava puxando o calcanhar. Ele queria puxar o tapete de Esaú, ele queria passar à frente de Esaú, ele queria nascer o primogênito, porque naquela época nascer primeiro era sinal de bênção. Nascer em primeiro lugar dava muitas vantagens. O primogênito era agraciado por muitas bênçãos, e ele queria essas bênçãos. Ele sentia que ele deveria ser o primeiro, e ele invejou o seu irmão. Inveja é um dos sentimentos mais comuns da humanidade. Inveja é querer ter aquilo que o outro tem, é querer estar no lugar do outro, é para isso até mesmo capaz de usar de meios escusos para se apropriar, para tomar posse daquilo que está nas mãos de outro. E é o que o Jacó vai fazer. O Jacó é trambiqueiro. Jacó nasce muito esperto. Jacó é uma pessoa muito inteligente. E ele vai se aferrar à sua inteligência, vai se estribar na sua capacidade intelectual. Ele vai maquinar mil e uma para dar o chapéu do seu irmão. Ele vai aprontar. Ele não vai se conformar. É do tipo da pessoa que não se conforma em ficar em segundo lugar, ele quer o primeiro. E para alcançar o primeiro lugar, ele é capaz de tudo. Jacó não é exemplo para ninguém nesse aspecto. Nesse aspecto, Jacó é um mau exemplo. Jacó será futuramente, no final das contas, uma pessoa abençoada. Mas ele não será abençoado por causa da sua inveja. Ele não será abençoado por causa das suas trapaças. Não é através de trapaças e nem de inveja que ele vai conquistar qualquer coisa positiva. E é isso que a gente vai ver. É isso que a gente vai observar nessa história. Repare só que quando a gente lê o capítulo 25, a gente já se depara com uma promessa. Com uma promessa que foi feita a respeito de Jacó. Uma promessa feita à sua própria mãe, a Rebeca. Rebeca recebeu a seguinte resposta de Deus: no seu ventre há duas nações, eles estão pelejando um contra o outro, mas o mais velho servirá o mais moço. O mais velho servirá ao mais moço, de modo que o mais moço conquistará por fim uma graça maior, uma bênção maior. Havia essa promessa. Jacó poderia ter crescido ciente da promessa e esperado e descansado na promessa. Às vezes nós recebemos uma promessa de Deus. O problema é o quanto nós confiamos nela. Deus tem prometido uma série de coisas para nós. Temos ricas e preciosas promessas nas Escrituras, mas descansamos nós, o nosso coração nas promessas de Deus? Descansamos nós, a nossa vida e o nosso futuro nas mãos do Senhor? Ou nós vamos mexer os pauzinhos? Ou nós vamos confiar muito mais na nossa astúcia, muito mais na nossa inteligência, muito mais na nossa perspicácia? Vamos estar nós estribados no nosso próprio entendimento, ou confiaremos por fim e entregaremos de fato a nossa vida, o nosso futuro nas mãos do Senhor? Ele quer a bênção e ele não está errado em desejar bênção.
Ele quer coisas boas para a sua vida e não está errado em desejar coisas boas. O problema é que até quando nós desejamos coisas boas e positivas, nós corremos o risco de, nesse processo de busca, nesse processo, nessa tentativa de conquistarmos aquilo que é positivo, correto, bom, a gente venha usar de meios que não são lícitos. Tem aquele ditado popular: os meios, os fins justificam os meios. Os fins são nobres, então podemos nos valer de meios não tão legítimos assim para de fato conquistar os fins nobres. Eu sei que esse meio não é o meio mais puro, eu sei que esse meio não é o meio mais correto, mas de fato eu vou conquistar algo bom, e isso é que vale a pena, e isso justificaria tudo. Tem gente que se encaminha pela vida justificando seus atos por conta da nobreza de seus ideais, do seu fim. Creio que Jacó é um exemplo disso. Bem, a gente sabe que Jacó apronta. Jacó, ele engana o seu irmão. Ele se vale de uma fraqueza, de um momento de fragilidade na vida do irmão, que estava com muita fome, e ele propõe um negócio. Ele explora, olha a sagacidade dele, ele explora uma crise, um momento de fragilidade. Quando Esaú estava faminto, ele estava esgotado, sentindo uma fome daquelas, estava como que morrendo de fome, ele já tinha, o Jacó, preparado o prato predileto do Esaú. Mas que irmão caridoso! Mas quanta consideração, não é mesmo? E o que vemos é que ele preparou esse prato, e ele não vai entregar esse prato de graça na mão do irmão. Ele não está sensível à dor e à fome do irmão. Ele não é muito amigo do irmão. Ele vai tirar partido da situação e vai propor um negócio. Eu tenho um prato de comida, está sentindo o cheiro, você está morrendo de fome. Bem, se você quiser, eu te dou com muito prazer, desde que você me faça o seguinte favor. Sabe aquele direito de primogenitura? Ele não esqueceu, desde que nasceu, está no calcanhar do irmão. Desde que nasceu, ele aspira por ser o primogênito. Ele quer esse direito, ele quer as benesses, as bênçãos da primogenitura. E agora ele fala: te dou prato de comida, você me dá o direito de primogenitura. E o irmão falou: mas de que me vale o direito de primogenitura? Estou morrendo de fome. Se eu não comer esse prato de comida, eu vou morrer. Eu quero mais, é comer e viver. Pode ficar com o direito de primogenitura. O Esaú mostra aí algo muito feio também. Não é só Jacó que está errando. O Esaú erra feio quando ele vende o seu direito de primogenitura, quando ele o troca por um prato de lentilhas, quando ele não dá o devido valor à bênção que tem, quando ele não se agarra à bênção que tem, quando ele não toma posse, não se apropria, não valoriza devidamente a bênção do Senhor. Ele despreza, ele é profano. Profano troca o sagrado. O profano, ele faz pouco caso do sagrado. Esaú está aí fazendo muito pouco caso de toda a herança de Abraão, de todo o sagrado da história. E ele, por um prato de lentilhas, diante de uma tentação da satisfação de sua fome imediata, do seu apetite momentâneo, sacrifica o sonho de uma vida, os seus ideais. Onde estão os princípios de Esaú? Os seus princípios não são firmes. Ele fraqueja diante de uma tentação, diante do cheiro de um prato de ervilhas. Na situação de fragilidade ele cede.
ele cede com muita facilidade até, e menospreza o direito de primogenitura. Gente, tem muita gente na igreja também que é proprietário de muitas bênçãos de Deus, que tem muitas riquezas espirituais, que tem a palavra do Senhor, que tem a sua Bíblia, mas faz pouco caso dela. Quantos não são os crentes que, tendo a Bíblia, a palavra do Senhor, e tão ricas promessas, fazem tão pouco caso? Tão pouco caso. Trocam a palavra de Deus por qualquer outra coisa com uma facilidade que você não tem ideia. Diante de uma tentação, logo cega. Diante dos apetites desta vida, logo sacrificam seus princípios, seus valores. Não são perseverantes, não valorizam as coisas de Deus, menosprezam as promessas, fazem pouco caso dela. Esaú fez exatamente isso, foi profano. Está certo, Jacó está sendo trambiqueiro, mas Esaú está sendo profano. E esses dois pagarão caro pelos que estão fazendo. Nenhum dos dois será poupado. Os dois pagarão, os dois receberão aquilo que eles estão plantando. Esaú perderá o direito de primogenitura, mas Jacó pagará caro pelos meios escusos, por sua inveja, pelo seu ciúme. Foi a primeira vez que ele enganou. Primeira vez que ele enganou Esaú. E não vai terminar aí. Quando o pai dele já estava idoso, mais uma vez explorando, o Jacó vai explorar a debilidade e a fraqueza de alguém. Na sua astúcia, na sua sagacidade, tirará ele e sua mãe. Porque um problema sério que a gente percebe nessa história são mamãe e papai. Quando a gente lê o capítulo 25, a gente logo observa: Isaac gostava mais de Esaú. Rebeca gostava mais de Jacó. E eles não fizeram questão de esconder isso. E os meninos crescem já com um protegidinho do papai e o outro protegidinho da mamãe. Se eles já tinham uma rivalidade, essa rivalidade vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai ser instigada, alimentada por predileção de papai e de mamãe. Uma coisa horrorosa, uma coisa feia, que não vai ficar barato. A Rebeca, querendo proteger o seu filho do coração, seu filho querido Jacó, instiga ele a enganar o seu marido. Vamos aproveitar que ele está cego, vamos aproveitar que ele está bem, vamos aproveitar que ele não está enxergando nada, e vamos fazer de conta que você, Jacó, é o Esaú, porque na hora que ele for ministrar a bênção ao primogênito, você estará no lugar de Esaú, você se vestirá como Esaú. Eu prepararei tudo, um disfarce para você enganar o seu pai. E o Jacó achou isso maravilhoso. Mãe, você está se saindo mais esperta do que eu. Parece que o Jacó tinha que empuxar. E os dois, de comum acordo, tramam contra pai e tramam contra irmão. Enganam o pai e enganam o irmão. Mas que história? Como é que uma história dessa está na Bíblia? História de engano, história de mentira, história de inveja, história de ciúmes. Que conflito, que confusão! E agora, segunda vez, Esaú será tapeado. Segunda vez, o Esaú será passado para trás. E eles maquinam, Jacó assume o lugar e o posto e a posição de Esaú, engana o pai e recebe a bênção no seu lugar. Rebeca pagará caro por isso. Rebeca nunca mais verá a cara do seu filho amado. Nunca mais. O que ela conseguiu de fato foi desgraçar a família. O que ela conseguiu de fato foi causar uma baita de uma confusão, um ódio entre irmãos e provavelmente um conflito marido e mulher. Uma decepção muito grande no coração do seu amado marido.
que no final da vida vai descobrir que sua esposa mentiu para ele, o tapiou, o enganou. Isaac chora amargamente, Esaú chora amargamente, o ódio bate no coração de Esaú. Esaú agora planeja matar o seu irmão, após a morte e o falecimento do seu pai, que está à beira de morrer. Jacó é avisado por sua mãe. Jacó foge de casa. Jacó começará a pagar caro, porque não verá mais a sua mãe. Ele viverá agora como um fugitivo. Ele viverá sobre o medo, o pavor tomará conta do seu coração, porque ele sabe o que aprontou, ele sabe o que fez, e sabe muito bem que seu irmão está irado e o procura matar. Aí ele vai para a casa dos familiares de Rebeca, casa de Labão. Lá na casa de Labão, o que acontece? Ele se apaixona por uma tal de Raquel. E daí o que tem? Ele se depara com Labão. Jacó era um trambiqueiro, vai encontrar um trambiqueiro no seu caminho. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quem semeia ventos, colhe tempestade. Esse trambiqueiro do Jacó vai encontrar um cara mais trambiqueiro que ele, vai ter o sogro daqueles. Trambiqueiro, apaixonado por Raquel. O sogro disse: ele trabalha 7 anos para mim, nada é de graça. Olha que trambiqueiro. Ah, você gostou dela? Ela tem um valor. 7 anos de mão de obra. Trabalha como escravo para mim 7 anos, eu te dou. A Raquel. Mas sabe o que aconteceu? Quando chegou o dia das núpcias, ele embebedou Jacó. Jacó já não enxerga, discernir entre a mão esquerda e a direita. Cuidado com a bebida. E na lua de mel ele ficou com a Lia, acordou, falou: cadê a Raquel? Mas não era a Raquel? Deu a Lia, a mais velha. E o Jacó falou: ah não, é que na nossa cultura primeiro tem que casar com a mais velha. Você não conhecia? Estava ali nas letras menores do nosso contrato. Você devia ter tomado mais cuidado. Agora você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim, para conquistar o coração e o direito de se casar com a sua amada Raquel. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana dela. Mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias da esperança de um só dia passava contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim tirada a sua pastora, como se a não tivera merecido, começa a lhe servir outros 7 anos, dizendo: mas servira, se não fora para tão grande amor, tão curta a vida. São Camões, hein? Camões. Resume a história de Jacó e seu amor pela Raquel. Mas veja só, vai tomar chapéu, vai sofrer. Sofre porque não vê o pai, não vê mais a mãe. Sofre porque está longe de casa. Sofre porque está inimigo do seu irmão cristão. Sofre porque está sendo enganado, trapaceado pelo seu sogro. Sofre porque é apaixonadíssimo por Raquel. 14 anos vai trabalhar na casa de Labão. Vai sofrer muito na vida. Sabe, no futuro, ele não mentiu para o seu pai. Ele não mentiu. Quando ele tem filhos, um dia ele vai ter filhos. Ele teve filhos com Lia, ele teve filhos com Raquel. Seus filhos mentirão para ele. Quem conhece a história, hein? Quem conhece essa história, que o diga. O que Jacó vai sofrer na mão dos seus próprios filhos. Filhos que farão com ele o mesmo que ele fez com seu pai. Filhos que o tapearão. Filhos que mentirão para ele. Filhos que o odiarão e vão procurar puxar o tapete um do outro. Haverá ódio entre seus filhos. Haverá tentativa de homicídio entre os filhos. Irmãos, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. E não
importa se foi abençoado, se não foi abençoado. A bênção de Deus sobre a nossa vida não nos livra daquilo que nós estamos plantando hoje, daquilo que nós plantamos no nosso passado. Nós temos graça para poder enfrentar. O Senhor vai tratar com a nossa vida. O Senhor está tratando com a vida de Jacó. Jacó precisa aprender lições. Lições que ele não aprendeu na boa. Lições que ele não aprendeu com a herança que ele recebeu de seu pai Abraão. Ele vai aprender, porque o Senhor está ensinando. E o que o Senhor está fazendo com misericórdia. Porque o Senhor disciplina, açoita a todos aqueles filhos a quem Ele ama tanto. Ele quer bem. Vamos chegar já nos finalmente. Passado muito tempo, Jacó tem uma família grande. Jacó prosperou. A bênção de Deus estava com ele também. Apesar de todas essas lutas, ele vai aprendendo, ele vai sofrendo. Quando ele já tem uma família muito grande, passados décadas já, junto com Labão, chega a hora de se despedir de Labão. Chega a hora de voltar para casa, porque ele é o herdeiro. Jacó é o herdeiro da promessa agora dada a Abraão. Ele tem que voltar para Canaã. Canaã é a sua sina, é a sua terra, é o seu destino que está lá. Ele precisa se encaminhar para cumprir o seu destino, para abraçar a sua promessa. E ele vai na direção. Ele caminha agora na direção, mas ele sabe o que vai encontrar. Quem é que está lá em Canaã? O seu irmão. Ele sabe que vai ter que se deparar. Gente, a gente tenta vezes por outra fugir das consequências dos nossos pecados, fugirmos da ira de Deus, fugirmos da nossa história, fugirmos do nosso passado. Mas o nosso passado nos persegue, o nosso passado nos alcançará, o nosso pecado nos alcançará. Não tem como fugir. A gente acha que pode dar drible na história, pode dar drible na vida, pode até enganar a Deus, mas nós vamos ter que lidar com as consequências daquilo que nós plantamos. E ele vai ter que se ver agora com o seu passado. Ele vai ter que se deparar com aquilo que ele plantou. O seu irmão tem ódio no coração, já acumulado há anos, há décadas, e ele vai ter que se ver, porque ele precisa ir para lá, porque se ele não for para lá, ele não tem a bênção. Aquilo que ele tanto sonhou, aquilo que ele tanto buscou, está lá em Canaã, na terra prometida. Mas a sua terra prometida não vai ser fácil de se apropriar dela. Não é com trambique que se apropria, não é com inteligência que se apropria, não é com ações maquiavélicas. A gente vai lendo a Bíblia, os capítulos, chega no ponto quando ele está na sua caminhada em direção a Canaã, que ele fica angustiado. Jacó fica tão angustiado, Jacó está cheio de medo, pavor. Ele imagina que o seu irmão, quando o vê, vai matá-lo, vai matar a ele, vai matar a todos os seus filhos. Toda a sua parentela pode ser dizimada. Ele pode estar diante de um massacre total. E ele chora, e ele tem angústia. E aí ele começa a arquitetar coisas, como sempre, né? Ele falou assim: eu vou mandar a primeira leva de presentes para Jacó. Ele começa a planejar. Manda esses presentes, mando gente com presentes e, sabe, vou mandando uma turma, depois eu mando mais presentes, mando uma segunda turma. Eu vou tentar apaziguar a ira do meu irmão. Mandando muitos presentes e muitos recados de: meu irmão, me perdoa, meu irmão, sinto muito, meu irmão, eu odeio, meu irmão, você é muito querido, meu irmão, você que merece tudo, meu irmão, toma aqui esse presente, meu irmão, toma mais presente, meu irmão, o que você quer? O que eu posso fazer para a gente reparar aquele dano que eu te fiz? Ele está mandando uma leva, segunda leva, e ele está planejando isso. E quando diz que ele planejava assim, mesmo assim, o medo não saiu do seu coração.
Ele não tinha paz. Já ouviram falar de Peniel? Face a face com Deus. Planejando tudo isso, angustiado na sua alma, ele está. Sabe por quê? Porque finalmente caiu a ficha para Jacó. A sua esperteza não seria suficiente para enfrentar aquela situação. Os seus recursos materiais não seriam suficientes para enfrentar aquela situação. Toda a sua sagacidade não seria suficiente. Toda a sua inteligência, toda a sua esperteza, todos os seus recursos não seriam suficientes. Ele estava angustiado porque sentia que a morte o aguardava. E que não tinha sabedoria humana, que não tinha artifício humano, não tinha recurso humano, não tinha esperteza humana que poderia livrá-lo da morte, que poderia apaziguar a ira de seu irmão. E ele, nessa angústia, ele busca o Senhor e tem um sonho, uma luta com Deus, lembra? Uma luta com Deus na sua angústia. Esse homem nasceu já lutando. Quando ele está puxando qualquer do seu irmão, ele já está numa briga com Deus. Senhor, por que ele está nascendo primeiro e não eu? Eu que tinha que estar primeiro. Está entendendo? Está lutando com Deus. Quando você não se conforma com alguma coisa, você também está numa luta. Uma luta que, no fritar dos ovos, com Deus. O homem em conflito com o seu destino. Em conflito com o plano de Deus para a sua vida. Um homem que não confia em Deus. Um homem que não confia em Deus e que luta contra os planos de Deus. E que começa a mexer os pauzinhos para reverter o quadro e para tornar a situação favorável a si. E que não é capaz de descansar na soberania divina. Que não é capaz de descansar no Senhor, mas ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Tudo ele faz. Tudo ele tenta para ser bem sucedido. É uma pessoa ansiosa, é uma pessoa aflita, que tenta por meios humanos conquistar o seu lugar ao sol, e que não descansa, e que não confia em Deus, e que tem um conflito com o Senhor, e que por conta desse conflito que ele tem com Deus, ele vai ter um conflito com o seu irmão, ele vai ter um conflito com o seu pai, ele vai ter um conflito na casa, ele vai ter um conflito na vida. Quanta gente está em luta com Deus. Quanta gente não consegue descansar no plano que Deus tem para a sua vida. Quanta gente se sente como que desprezada pelo Senhor, para trás, e agora vai tentar de todo jeito reverter o quadro, custe o que custar, ainda que tenha que puxar o tapete pelo inveja, ciúmes, contendas, guerras. E nesta luta ele tem um tete a tete com Deus, um face a face com o Senhor. O Senhor se manifesta a ele da forma corpórea de um homem, como um anjo que assume carne e osso. E lá estava o Senhor, e lá estava o Jacó, que a vida inteira lutou contra Deus, contra os desígnios de Deus, contra os planos de Deus, que tentou enganar tudo e a todos, e até mesmo o Senhor. Numa luta. E quando ele percebe que é o Senhor, primeiro ele pensa que é um homem, porque ele está com medo, né? Ele está com medo, está lutando, deve ser um enviado de Isaú, e começa a brigar, daqui a pouco ele percebe: eu estou lutando com Deus, é Deus que está aqui, Deus que me visita na minha aflição, mas Ele está me dando uma lição. E que lição é essa? E por que Jacó luta com Deus? Ele lutou a vida inteira. E que lição é essa que ele recebe? A maior de todas as lições. Lembra que o anjo, Deus ali personificado, faz menção de ir embora, faz menção de seguir o seu caminho. Ele falou: não vá não, não vai, não me deixa só eu não dou conta, só eu estou perdido. Mas a vida inteira, você lembra de Jacó em algum momento, na sua angústia, na sua busca, ele orando ao Senhor, buscando a Deus: Senhor, estou nessa situação por quê? Senhor, qual é o teu propósito nisso? Me ajuda, Senhor, me faz entender, move a tua mão. Não, que nada. Jacó sempre falando: Senhor, eu preciso do Senhor, deixa comigo que eu resolvo essa parada. Deus sempre alijado no processo decisório, Deus fora dos seus planos.
Ele sempre maquinando. Onde é que está Raquel? Onde é que está Rebeca? Consultando o Senhor. Não está. São pessoas que não estão confiando no Senhor, não estão buscando o Senhor. Jacó jamais buscou a Deus devidamente. E agora, quando ele está diante de Deus, e Deus fala assim: filho, você nunca fez questão, você não pediu nunca a minha orientação, nem meu palpite, nem minha orientação sobre teus planos, tuas ideias. Então, agora que você vai enfrentar seu irmão, olha, desejo uma boa sorte. Tchau. Que nada, não vai embora. Por favor, Senhor, eu estou perdido. Não, você não é tão esperto. Você já não tem até um plano, até viu o seu plano. Manda gente para frente, manda presentes. Uma grande ideia, eu acho que talvez até tenha uma chance. Não, Senhor, essa ideia não está com nada se o Senhor não estiver com ela. Sem a tua bênção eu estou perdido. Sem a tua bênção eu estou perdido. Ele agarra a Deus. Agora ele luta para que o Senhor o dirija, para que a bênção do Senhor esteja presente. Agora ele luta para que o Senhor seja Senhor da sua vida. E ele é ferido dessa luta. Ferido na coxa, torna-se manco. Ele é quebrantado o seu orgulho. As suas artimanhas agora recebem um golpe. A sua inteligência recebe um golpe de Deus. Todas as suas estratégias, toda a sua sagacidade recebe um golpe do Senhor. Quebrantado e humilde está o Jacó, e na sua humildade ele vence. Na sua humildade ele prevalece diante de Deus. Que Deus vai estar com ele quando ele estiver diante do seu irmão. Não estará mais sozinho por sua conta e risco. Não estará mais só com a sua sabedoria, só com os seus recursos, só com a sua estratégia. Agora ele conta com a ajuda e o socorro do Senhor. E ele está mais confiante. E humilde ele se portará diante do seu irmão. Sabe, quando ele vê o seu irmão de longe, depois de ter enviado os presentes, depois de tudo isso, depois dessa experiência do Peniel, face a face com o Senhor, fortalecido, ele vê o seu irmão de longe, ele se prostra uma vez. Ele quis sempre ser melhor do que o seu irmão. Agora ele mostra humildade. Agora é ele que serve ao seu irmão. Agora é ele que reverencia o direito de primogenitura de seu irmão. Se prostra uma vez, se prostra 2, 3, 7 vezes. Que coisa extraordinária. Humilde. E foi com a humildade que ele conquistou o coração do seu irmão, que ao ver o seu irmão caçula Esaú olhando e vendo ele nessa postura humilde, trazendo tantos presentes, falou assim: meu irmão está mudado. Ele corre ao seu irmão e o abraça e o beija. Sabe quantos homens tinha Esaú consigo? 400 armados. 400 homens armados estavam junto com Esaú. Jacó deve ter pensado: ele tem 400 homens e está armado, e ouviu dizer que eu estou a caminho e já vem na minha direção, certamente numa recepção de boas-vindas, né? E ele, esse Esaú, esse tal de Esaú, eu roubei a bênção dele, mas ele ficou mais poderoso que eu. Você não vai dar chapéu em Deus, e nem chapéu é bom desse jeito. A promessa para esse pequeno menino Jacó era de que um dia o seu irmão mais velho lhe serviria. Mas quem é que está servindo quem aqui agora? Hein? Pode ler todas as páginas do Gênesis e a gente vê o Jacó servindo o Esaú. É o Jacó que se prostra diante do Esaú. Durante a vida e a existência de Jacó, esta profecia jamais se cumprirá. Por quê? Porque a profecia de Deus não se cumpre na carne do homem, nem nas ações malignas do homem. É só a geração seguinte. É só as gerações dos descendentes de Jacó que verão
como a nação de Israel sobrepujará a nação de Edom, descendentes de Esaú. Deus é justo, meus amados irmãos. Quanta lição! E veja o coração perdoador. Veja a virtude no coração de Esaú, que perdoa, abraça e concede vida ao seu irmão e não o pune por todas as mazelas que ele experimentou na vida, em decorrência das atitudes invejosas, malignas, perniciosas de seu irmão Jacó. Braços e beijos. Grandeza de Esaú. Esaú foi mais grande. Esaú foi maior. Perdoou, abraçou e beijou. Quando Jacó teve um encontro com Deus, ele pôde se reconciliar com o seu próximo. Quando Jacó tinha um conflito com Deus, estava em luta com Deus, ele entrou em luta com o seu próximo, com o seu irmão. Quando ele se reconcilia com o Senhor, ele também se reconcilia com o próximo. Está percebendo? Que o fator-chave aqui é nós termos nossa vida, cada um de nós, nossa história, reconciliada com Deus. A partir daí, tudo é consequência. Se nós estivermos em conflito com o Senhor, certamente estaremos em conflito tudo ao nosso redor, e as coisas não caminharão bem. Mas quando nós nos reconciliamos com Deus, experimentamos cura e bênção. E Jacó vai poder experimentar bênção. E os propósitos de Deus se cumprirão na sua vida e na sua descendência. Finalmente. Mas não foi porque ele foi trapaceiro que isso aconteceu. Espero ter comunicado com fidelidade a palavra do Senhor a vocês nessa noite. Quando o gadareno é liberto, quer seguir a Jesus, o endemoniado gadareno, Jesus diz: vai para a tua casa, vai para os teus. Uma vez reconciliado com Deus, deve reconciliar-se com sua casa, com o próximo. Quando Zaqueu se reconciliou com Deus, encontrou a salvação em Cristo, ele se reconciliou com o seu passado. Metade dos meus bens dou aos pobres. Se defraudei alguém, se roubei alguém, restituo 4 vezes mais. Uma vez acertada a tua vida, uma vez acertados os teus ponteiros com o Senhor, certamente, naturalmente, seus ponteiros serão acertados com a tua história, com o teu passado, com aqueles que estão ao seu redor. Em paz com Deus, em paz com o próximo. Em conflito com Deus, em conflito com o próximo. Quando a gente quer aconselhar casais, quando a gente quer aconselhar irmãos que estão em guerra, devemos ajudá-los a estarem em paz com Deus, a se reconciliar em primeiro lugar com Deus, porque as guerras que temos uns com os outros e os conflitos são derivados de nossos conflitos com o Senhor. Acertados com Deus, reconciliados com Deus, experimentamos reconciliação com o próximo, temos graça, temos força, temos humildade e passamos a ter as atitudes que promovem a paz, que promovem o conserto. Amém? Essa é a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe você, sua vida, seu coração, seu futuro. E saiba que seu futuro tem muito a ver com o seu passado. Então a gente se reconcilia com o Senhor, que ajuda a curar o nosso passado, que ajuda a nos reconciliarmos com os nossos irmãos. E aí a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guarda nosso coração, guarda nossa mente e nos inspira para ações curadoras, saradoras, restauradoras de todo relacionamento humano. Deus nos abençoe.